Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje eu tenho a grata satisfação de receber uma amiga, uma profissional que assim, eu sou fã do trabalho dela. É uma pessoa incrível, né, Gutão? Uma pessoa assim, que tem uma sensibilidade na sua fotografia que é para poucos, né? É, para poucos. É muita bagagem, né, Thiago? Muita bagagem, não. E ela fez uma transição na sua carreira, né? Olha só. Antes de apresentar essa pessoa querida, eu tenho que fazer aqui o nosso merchan do nosso patrocinador master, né? Aqui, ó, você tá vendo em todos os nossos episódios essa caneca aqui, ó, um produto totalmente exclusivo aqui para o nosso canal da Fotografia Exponencial, nosso podcast de toda terças e quintas. Um trabalho feito pelo nosso amigo aqui, nosso irmão Guto Campos, tá? Guto Campos Cerâmica lá no Instagram. Você pode... Vai, Gutão, faz o teu jabá aí, cara. Ó, você pode encontrar lá mais produtos, né? Como é que é? É isso aí. Você pode encontrar toda a linha exclusiva Guto Campos Cerâmica no Instagram, Guto Campos Cerâmica. E aí você vai encontrar lá todo o conteúdo e a experiência também de você poder fazer uma peça única com as suas mãos. Olha aí, tem o Guto Experience, a Cerâmica Experience com Guto Campos. E com certeza tem um produto dessa temporada de verão 2024 aqui conosco. Essa peça aqui é incrível. Obrigado, Guto. Obrigado, tu és o cara. Bem, ela é formada em odontologia lá no Paraná por cerca de 10 anos. Fez uma transição da sua carreira ao dedicar-se à empresa da família no setor de móveis. Posteriormente, ao mudar-se para Santa Catarina, ela engajou na construção civil através de um novo empreendimento familiar. Durante toda a pandemia, descobriu a fotografia de fine art como um hobby, que rapidamente se transformou em uma paixão profunda, levando aí a buscar mentoria, buscar conhecimento, para agregar ainda mais nessa nova arte, né, dos seus projetos empresariais, demonstrando aí uma incrível capacidade de reinventar, né, ver e clicar, né, ter um clique totalmente sensível para cada ambiente que ela precisa aplicar a sua obra. E isso faz com que ela seja uma pessoa totalmente realizada e eu acredito que muito feliz porque a fotografia ela tem esse poder de transformar a vida das pessoas. Alvânia, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente, cara. Poxa, eu sei que tens uma vida bem corrida, né? Bem agitada. Eu que agradeço. Várias pontes aéreas aí, mas você tá aqui, poxa, obrigado. É um prazer imenso estar aqui nesse bate-papo com você. Para mim é uma oportunidade incrível. E eu estou muito feliz com esse momento que está acontecendo. Eu quero me apresentar, eu sou a Alvânia da Por favor, Logrio. isso, já aproveita e já faz tua apresentação aí, por favor. Eu estou morando aqui em Florianópolis já há algum tempo e isso tudo está acontecendo muito rápido na minha vida, né? Tudo aconteceu, na verdade, foi um acaso, né? O acaso me trouxe aqui e essa é uma oportunidade que eu estou abraçando e muito feliz de viver esse momento e eu agradeço muito a você, tá? Por essa oportunidade de que isso, a gente que dividir agradece. Um pouquinho dessa minha história aqui hoje. E eu queria saber como é que foi essa história, assim. Você, de repente, você estava lá no odonto, já não aguentava mais ver os dentes da galera, tô cansado. Não, como é que foi essa Alvânia antes da fotografia, né? Como é que surgiu essas possibilidades de, enfim, de se profissionalizar, de estudar, de se formar, de ter, né, enfim, sua clínica, etc., e aí, de repente, a coisa começar a ter essa mudança. Como é que foi o início da tua trajetória? Então, o que acontece é que eu me formei muito jovem. Eu me formei com 21 anos. E aí, meu pai é dentista também. Então, a gente trabalhou juntos por um período. E o que acontece é que eu morava numa cidade assim menor, né? E a minha família, a família do meu marido, tinha uma fábrica de móveis. E, num certo momento, ele me convidou para ajudar um pouco aqui, um pouco ali. Eu fui me envolvendo, fui gostando dessa situação da fábrica, de decoração, enfim. E aquilo me levou para aquele lado e cada vez me envolvendo mais. E eu acabei trabalhando com ele muitos anos.
até o momento que nós decidimos mudar para uma cidade maior, para ter uma oportunidade melhor para os filhos, ter um centro maior de estudos e tudo mais. E aí nós viemos parar aqui em Florianópolis, né? E aí, encantadora cidade, ali tu né? largou o odonto para se dedicar totalmente à família, ao negócio da A família, fábrica, né? isso. Eu trabalhei na fábrica de móveis todos, mais em torno, sei lá, 8, 10 anos, enfim. Caramba. E daí a gente veio para cá. E aqui a gente começou, a família, já é uma característica nossa, trabalhar em família, né, empresa familiar. E aí nós começamos com a construção civil e aí o que acontece? O momento em que houve essa virada para mim, que eu comecei a fazer parte desse mundo da fotografia, foi por acaso, como eu falei, porque durante a pandemia em que eu queria me ocupar com alguma coisa que de uma forma de lazer, né? Sim. E eu comecei a fazer o primeiro curso e aí foi uma paixão assim, incrível, né? Então aí veio o segundo, terceiro e aí começaram as mentorias. Sim. Aí eu senti a necessidade de evoluir. Eu queria evoluir eu queria evoluir rápido porque eu sentia que era muita coisa para aprender. O caminho me parecia extenso, sim, né? Porque tinha alguma coisa forte te dizendo, vai, porque tem alguma coisa muito grande para acontecer, né? É uma coisa, quando você faz aquilo que você gosta muito, você quer evoluir, né? Exato. Você quer melhorar cada dia e assim, conforme vai acontecendo, você vai praticando e começa a executar e fazer o seu trabalho, você vai sentindo a necessidade de aprender mais. Eu lembro que a gente se encontrou lá na Câmara Criativa, né? Que foi, acho que o primeiro... Não sei se foi o primeiro curso que tu fez, se foi lá ou se tu fez em algum outro lugar. Mas eu sempre percebi assim, não, a Vânia sempre ficava quietinha ali, mas de vez em quando ela vinha e me perguntava uma coisa ou outra e tal. Eu disse, poxa, ela faz umas perguntas mais assim... Ela parece que ela sabe o que ela quer, porque tu estava num processo, né? Porque na Câmara, lá na escola, tu fez acho que o curso profissionalizante, né? Se eu não me engano, ou não? Isso, comecei fazendo teoria, prática, depois fiz Photoshop, fiz Lightroom, aí saí para fazer as práticas. Acabei fazendo uns 4 cursos, um em seguida ao outro. E aí que aconteceu a oportunidade de fazer as mentorias semanais. Sim. E que é onde também eu conseguia, porque o que acontece? As dúvidas iam acontecendo e... Em tempo real, né? Porque tu já ia praticando, assim, como é que agora faz isso? Como é que faz aquilo, né? A cada momento... tinha alguma coisa nova e aí eu consegui, na verdade, conciliar 2 coisas que eu sempre gostei muito de fazer, que era viajar, buscar imagens em lugares que eu achei que pudessem ser interessantes para imprimir depois ou fazer transformar em alguma ampliação e tudo mais. E assim, quando eu pensei em fazer a Fine Art, entrar nesse ramo da fotografia, eu percebi que na Fine Art ela tem 2 etapas, na verdade. Ela tem a etapa da fotografia em si e ela tem a etapa da criação, né? Que aí tem todo esse lado. Então, e para mim era tudo novo. Eu tinha que aprender a exercitar a habilidade das duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então era muita coisa. E assim, e isso, o que acontece a cada vez, a cada etapa do trabalho, eu sempre chegava à conclusão que aquilo poderia melhorar, que poderia ficar, né, que aquilo poderia evoluir. Então aí eu sentia uma necessidade muito grande de
absorver toda essa sabedoria do mestre. Não, que isso. O que eu percebo assim que tu sempre se preocupou nos detalhes para justamente fazer algo muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem criado. Até porque o que me fascinou muito assim foi acompanhar as tuas viagens, né, de uma certa forma ali pelas fotos e tudo mais, que poxa, Thiago, eu vou viajar agora para lugar tal, agora eu vou viajar para lugar isso. O que eu preciso, o que tu acha que tem que ser, né? E a gente sempre fazia aquela reunião antes ali das tuas viagens. Leva esse filtro, ou compra esse tripé, ou a gente até, na realidade, às vezes a gente fica... para quem a gente mentora, né? A gente passa a informação, é uma responsabilidade. Porque a gente fez tu trocar de equipamento, sair de uma marca, né? E ir para uma outra marca, comprar tudo do zero. Eu acho que o Augusto, tu me desculpa, cara, tá? Que sabe como é que é? A gente vê o potencial que tu tem lá na sua casa, entendeu? Essa mulher aqui que tem um olhar único, então a gente teve que equipar, tá? Precisou convencer. Precisou convencer o Augusto, né? Porque senão não foi fácil. Mas foi parte da evolução. Como eu falei, a partir desse momento que eu decidi entrar no mundo da Fine Art, as viagens elas passaram a ter um novo propósito. E aí ela precisou ser muito mais bem planejada, né? E nisso inclui a questão também dos equipamentos, e que eu fui muito bem orientada, mas aí tinha assim os desafios, a escolha do que levar, porque é tudo muito pesado, né? Como diria, é o peso da responsabilidade que a gente tem que carregar. Exatamente. Mas enfim, a questão de escolher as lentes certas para o lugar certo, o momento certo, os lugares, o momento, né? Os horários, enfim, tudo tem que ser muito bem planejado, e aí é uma descoberta, né? Porque a partir do momento que você começa a observar tudo através de uma lente, os detalhes, tudo se sobressaem, né? Tudo fica de uma forma mais... vista de uma forma melhor, diferente. A gente acaba vendo com outro olhar, né? A gente consegue dar um sentido, às vezes, para uma imagem, porque a fotografia ela tem esse poder de levar uma mensagem, né? A gente transmite para as pessoas o nosso ideal, a maneira que a gente enxerga, porque tem a parte também da edição, que entra essa parte da criação, que às vezes, pô, Thiago, tu veio com vários desafios interessantes, como é que a gente consegue complementar essa rosa, essa flor, como é que a gente consegue escurecer um pouquinho mais, e aí tem todo esse trabalho minucioso que a gente faz, né, na edição, na pós, para justamente dar esse sentido que é aquele teu ideal, é aquela a maneira de enxergar as coisas, e nisso, dessas viagens todas que tu já fez aí pelo mundo, eu queria que tu destacasse, talvez, duas situações. Uma situação que foi aquele perrengue chique, que ninguém vê, todo mundo vê aquela foto bonita, maravilhosa, mas que tu, passou um trabalho para isso acontecer e ser feita. E talvez uma que mais te impactou, que tipo assim, poxa, isso aqui eu senti uma emoção que é só realmente a gente viajando para cá, para colocar o pé, sentir o cheiro dessa terra, dessa cidade, porque eu acompanhei, né, as tuas obras, a gente participou de alguma delas na parte da edição, e eu disse, cara, olha só esse lugar, como que deve ser a textura, o chão, né, as pessoas, enfim, essa questão cultural. Eu queria que tu destacasse, assim, esses dois pontos que tu viveu nesses últimos anos aí trabalhando com Fine Art. Então, olha, é até um pouco difícil, porque na maioria, tantas, né? São tantas, e na maioria das situações tem sempre um pouco de cada coisa, né? Então é difícil destacar uma situação, mas, por exemplo, um perrenguezinho que eu passei, uma dificuldade que eu tive, foi logo que eu adquiri assim um volume maior de lentes, e que eu viajei assim com o equipamento completo, que eu fui pro Havaí, e que a gente foi
visitar fazer algumas imagens nos vulcões, e onde tinham também algumas trilhas e tal. E aí eu carreguei muito, fiz subida, descida, e muito de um lado só, falta de experiência, né? E eu tive problemas sérios depois para poder voltar à minha condição normal. Então, e assim, mas valeu muito a pena, entendeu? Tem uma toda a imagem linda do situação Havaí valeu lá. muito a pena. Foi um momento muito, muito bacana. E assim, não sei, a questão também é uma outra situação, quando a gente foi para o Alasca, que a gente estava, que minha ideia era fotografar a aurora boreal. E assim, primeiro a preparação, que era uma situação de fotografia que eu nunca tinha feito, né? Porque, claro, é uma situação única. E também sem a certeza de que eu ia conseguir fotografar, né? Então, foi um longo caminho até chegar, conseguir essa imagem, né? Que ficou muito bonita, por sinal. Foi, nossa, emocionante. Quando eu consegui, que a gente conseguiu, porque, assim, são lugares de difícil acesso, né? São lugares de difícil acesso e nem sempre você consegue essa imagem, né? Então tem que perseguir mesmo e tem que sair Cavar a foto, né? Ir atrás da foto, ir né? atrás. E então, quando isso acontece, é uma emoção, né? É uma situação. Sim. E aí eu consegui fazer as imagens e aquilo, assim, foi uma realização, uma situação que eu fiquei bastante feliz. Eu assim. lembro dessas imagens, né? Que a gente fez uma curadoria lá para ver qual era a imagem mais interessante para a gente trabalhar ela e etc e tal. E eu ficava pensando assim, cara, isso é fantástico demais. Ter essa experiência não é fácil, né? Porque a gente um pouco que a gente acompanha em YouTube, quem fala, etc. Pô, tem toda uma preparação, tem todo um esquema que é a mesma coisa tipo assim, pô, será que vai rolar? Será que vai ter? Não é uma certeza 100%, né? Porque ela tá lá, ela aparece, daqui a pouco ela some, daqui a pouco aparece só um pouco e tudo mais. E provavelmente tu não estava sozinho, tu tinha mais fotógrafos lá nessa equipe, né? Isso. Como é que foi essa troca, talvez, de experiência, ou tá lá com outras pessoas? Como é que tu viveu esse momento lá, que talvez foi o ápice, assim, né? De ter um fenômeno que a gente né, observa com nossos olhos e a câmera enxerga, às vezes, até uma outra coisa, a gente tem que configurar lá na hora para também não perder o clique, né? Tem mais esse desafio, é tudo, né? Muito rápido, né? E você sabe que aquele momento é único, então, primeira coisa, é preciso estudar, né? Então, eu tive a orientação, eu estudei, mas assim, na hora de fazer o clique, realmente, aí vem aquela incerteza, será que vai dar certo? Mas assim, e aí também sempre observando e tenta de um jeito e tenta do outro, enfim, mas realmente deu tudo certo, foi incrível, o resultado foi bem e o lugar assim que mais assim que talvez não tão gelado, talvez um lugar mais quente, mas que tu sentiu assim que tipo, poxa, a tua expectativa era aquela, assim, nossa, eu vou pra lá, eu vou isso, eu vou aquilo, e de repente tu viu assim, poxa, não era tanto assim que eu imaginava, não sei se porque assim, às vezes a gente vai para um trabalho, eu tenho muito disso, às vezes tu vai para um trabalho, às vezes tipo assim, poxa vida, não sei se vai render, tu olha o ambiente, ou tu olha a situação, tu olha o sol, a luz, poxa, parece que não vai ser tão legal, ou tá faltando alguma coisa, e aí de repente tu se surpreende, cara, minha expectativa era baixa e de repente foi lá em cima, porque quando tu faz uma viagem, tu faz toda uma programação, tu tem todo um roteiro que tu te programa aí com dias de antecedência, estudando possibilidades, né? Então eu não sei se tu já teve alguma coisa nesse sentido, assim, que tu pudesse relatar pra gente de, fui para esse lugar, minha expectativa era baixa e de repente, uau, me surpreendi. Ou ao contrário, né? Uma situação que tipo, poxa vida, não estava assim
tão motivada, ia lá porque era perto, ou era trajetório, era, né, enfim, um lugar próximo, e de repente descobriu algo tão incrível, né? Olha, é difícil, porque falar decepção, porque normalmente eu fico decepcionada quando eu não consigo, por exemplo, o tempo estava muito ruim, eu estou num determinado lugar e eu pretendia fazer uma imagem e, puxa, o tempo não ajudou, não consegui, choveu muito ou tal. Mas, por outro lado, também, eu gosto muito de sair do convencional, sabe? Eu tô andando, eu tenho alguma coisa em mente, mas aí, de repente, sai do caminho um pouco para tentar encontrar alguma coisa que nunca foi feita, uma coisa nova, uma coisa que eu possa, sei lá, desenvolver depois, enfim. Porque o que acontece também, o que eu tenho visto, que eu acho que eu tô, assim, eu me sinto como se eu estivesse em construção, sabe? Cada tijolinho por vez, né? As coisas vêm acontecendo. Então, aí isso vai acontecendo aos poucos. E, assim, eu acho que dessa forma é que também eu vou buscando a minha identidade, né? A maneira que eu vou encontrando situações que saem um pouco do convencional, sabe? Então, isso eu acho bastante interessante também. E, às vezes, assim, quando chega em casa e coloca no computador e você olha e, às vezes, naquele momento você não deu tanta importância, mas aí você aproxima a imagem, eu começo a imaginar o que ela pode se transformar e aquilo passa a ser interessante. Então, é uma coisa que também ela é uma habilidade que a gente vai aprendendo a desenvolver, né? Sim, isso tudo que acontece. E como que tu hoje entende esse mercado né, do fine art? Porque agora tu já está recebendo pedidos, né, de imagens em perspectiva, em corredores. Ela fala, Thiago, olha, recebi um pedido aqui, eu tenho que fazer uma coleção, eu tenho que fazer um tema de várias sequências de corredor, de profundidade, etc. Como é que né? Tu vê antes lá na odonto, olha, doutora, eu tô com uma cárie, eu tô com alguma coisa, tem que fazer uma ponte e tal. E de repente tu tá agora, né, sendo solicitada por imagens, né, que, cara, é totalmente autoral, é totalmente o teu olhar, né, a tua pegada, o teu tipo de edição também, né, porque tu vai representar, né, naquele ambiente, né, como se a gente tivesse nosso ambiente, vai ter um quadro aqui da Alvânia que vai combinar como que foi essa transformação, essa mudança, né, e como que tu recebe hoje esses pedidos, assim, que é uma responsabilidade, acredito, né? É uma super responsabilidade. Mas é assim, eu acho muito interessante isso, de trabalhar em conjunto, né, com a pessoa que vai fazer, que tem uma expectativa, que vai fazer uma decoração de um ambiente, já te dá uma direção. E daí, por outro lado, também eu acho muito importante, que foi a orientação que eu tive, de ter a organização das suas pastas, porque isso daí é uma coisa que eu bato bastante, né? É uma coisa que é um desafio também, porque Sim, você tem que organizar bem, você tem que mais ou menos lembrar onde você pode encontrar, porque a todo momento você pode precisar buscar aquelas imagens e tal. Enfim, mas eu acho muito interessante isso tudo, porque no final o resultado acaba, acredito eu, de tendo um êxito maior, você trabalhar em conjunto, né? Já tendo uma direção assim, de mais ou menos do que de cores, ou, enfim, alguma questão nesse sentido. E aí, assim, a habilidade ela é desenvolvida, né? Entende? Então... Mas eu acho que tu falou uma coisa que é interessante, esse trabalho em conjunto com um arquiteto, com um designer, enfim, de interiores, ele é muito importante, né? O fotógrafo. Daí a gente vai falar agora
para o público, né, o nosso público estimado aqui, que muitas das vezes está começando na fotografia, ainda não sabe qual o segmento, mas falando do fine art, a importância que tem, porque às vezes a gente pode até pensar, é da cabeça do fotógrafo, ele vai lá e depois vai vender. Cara, muitas das vezes é uma conversa que você tem com um profissional de uma outra área que está desenhando o ambiente, que está construindo ali um ambiente, que vai agora precisar de uma imagem e ele vai te passar um briefing, vai te passar uma informação, tipo, olha, Alvânio, eu gostaria de uma imagem que a gente vai fazer uma sequência para um ambiente de cozinha, um ambiente de sala de estar ou de recepção, enfim, que precisa ser nessa metragem, que precisa ser na horizontal, na vertical, né? Porque senão tu não... Como é que tu vais adivinhar? Porque tu vais fazer às vezes o que está no teu coração que talvez não encaixa com a necessidade dela, né? Claro. Tem isso. Eu acho que conforme a prática, a gente vai tendo uma certa identidade, né? Uma maneira de fazer as coisas. Mas quando tem uma pessoa que te dá mais ou menos uma direção, você pode acabar se aproximando mais da expectativa do que a pessoa precisa. Então, é muito importante essa informação, essa troca, ter uma ideia de como é que vai ser o ambiente, das cores e tudo mais. Essa conversa eu acho essencial para o resultado ser positivo, né? Sim, é bem importante isso. E, nossa, mano, o nosso papo aqui tá show de bola, assim, tá muito bom, mas pra gente já ir seguindo pro nosso, né, pra fechar o nosso papo aqui, tem muita gente que entende a fine art, né, como, às vezes, um projeto só autoral e não vê isso como um negócio, né? No teu caso, começou como hobby, a fotografia, mas de repente precisou fazer um upgrade em computador, precisou fazer um upgrade em equipamento, e a coisa, né, Augusto? Desculpa, Augusto. Pô, eu tô... Não tem mas jeito, o que acontece? Né? Tem que investir. Tem que investir. Tem que estudar, tem que investir. Mas hoje Faz a gente parte. percebe que tu tá cada vez mais assim, né, vivendo disso, né, vendo esse negócio. Sim. E qual é a dica, né, qual é o conselho que tu pode dar para quem ainda está em dúvida qual o segmento que vai trabalhar, né? Talvez vou começar com arquitetura, talvez vou começar com fine art. Eu já tenho algumas imagens da ponte aqui, que geralmente a gente vai falar aqui em Floripa, né? A gente vai lá na ponte e fazer foto da ponte, né? Mas qual é o conselho que tu pode dar para quem está no início da jornada, né? Como assim você começou lá atrás, eu comecei também lá atrás, que ela precisa talvez se atentar nesse início de carreira? Então, eu acho que a pessoa, se ela tem realmente esse desejo de começar uma carreira nesse sentido, que eu acho que ela é sensacional, é um nicho que tem muitas possibilidades. Eu acredito que a dedicação, tem que investir tempo, tem que levar o seu trabalho, tem que apresentar o seu trabalho, né? Se fazer, mostrar, né? Mostrar o seu trabalho e é isso. Tem que deixar a coisa realmente acontecer. Uma coisa que tu me falou ali que eu achei sensacional é o acreditar. Por muitas das vezes a gente começa ali o início da nossa carreira, talvez nem acreditando muito na gente mesmo, né? A gente só começa por começar, a gente só faz por fazer. Eu lembro que quando eu comecei na fotografia, cara, eu comecei porque eu comprei uma câmera, porque eu vi um amigo que tinha e tal, não sei do que, mas aquela coisa sem pretensão, sabe? De tipo, beleza, vou aqui, vou dar uns cliques e tal. Só que quando eu comecei a perceber que eu fazia algumas imagens de momentos que era importante da família e a família, poxa, que legal, não tinha percebido esse momento. Que às vezes eu ficava com vergonha, eu ficava lá atrás, né? Só escondido e tal, não sei o quê. E eu começava a pegar uns cliques, né? Precisa se apresentar, realmente, tem que aparecer. Eu acho assim que o resultado é uma consequência.
né? Se você se dedica e estuda e apresenta, não tem medo, Exato. não tem medo, Exato. depois o resultado é uma consequência. Exato. Né? Poxa, Vânia, obrigado. Ô, Gutão, foi alto nível, hein? Eu achei interessante. Obrigada pelo convite, agradeço mais uma vez, foi um prazer estar aqui. A gente que agradece. Essa ideia da curadoria, né? No Fine Art que tu faz, esse contato com o arquiteto, com a pessoa que vai ter a tua obra, ela acaba sendo a tua curadoria, né? De tipo de passar essa informação do que tu captou lá no Alpe Suíço, lá no Havaí. Isso. E trazendo essas referências, acaba sendo como se fosse a tua curadoria mesmo de imagem, né? Acaba sendo um trabalho em conjunto, né? Isso Sempre mesmo. Tem mais condição de êxito. Muito bom. Ó, Vânia, obrigado. Obrigada, eu que agradeço, realmente. Receber aqui, a gente ficou, né, ali, pô, Vânia, será que dá pra ir e tal? Não, eu vou, vamos dar um jeito aqui. Imagina. Eu sei que cancelou um monte de coisa aí, né, já teve bastante mudança realmente, nas o convite datas, foi né? um imenso prazer estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. E, gente, esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial, um lugar onde a gente convida os nossos amigos, pessoas incríveis, com bagagem, com experiência, para contribuir para o nosso mercado do audiovisual, nosso mercado da fotografia, para a nossa vida pessoal. Eu espero que você tenha curtido esse episódio. Deixe seu comentário, dá um like para fortalecer aí o nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e eu te vejo na próxima.